Davi fala que ele estava aqui como um grupo. Nós lembramos que ele é o melhor, que ele fez o caminho para a gente, que ele não foi para a cruz para nos dar e que ele nos ama. Uma das coisas que Davi sabia é que ele tinha habilidade como um homem que foi chamado por Deus. Eu quero começar essa manhã e terminar essa manhã para passar os momentos e passar um tempo para confessar nossos pecados a Ele. E que quando falamos Deus nos perdoa, Ele nos perdoa e Ele pega os nossos pecados e coloca em uma pedra, parece, e Ele joga para muito longe. E nós, como uma congregação, confessamos nossos pecados. Tem uma coisa que muda o ambiente. Abaixe suas cabeças. É uma coisa que ele te pede para confessar. Faça no seu coração. Confessa seus pecados. Confessa ante a Ele. Deixa isso ir. Seja honesto. Não deixe seu orgulho te deixar para trás. Ele é um Deus que está esperando para você confessar. Ele te ama. Jesus, eu oro essa manhã que você nos perdoe dos nossos pecados. Obrigado que você foi pela cruz e fez isso por nós. Obrigada que não há condenação. Obrigada que nós podemos ir a você. E por causa do sangue, nós sabemos que nossos pecados foram perdoados. Senhor, nessa manhã queremos que tire. Eu oro que os pecados sejam perdoados e que esses pecados, Senhor, eu oro que hoje seja o dia de salvação. Nós perguntamos em nome de Jesus, amém. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 9. E daqui a pouco vamos ao verso 4. Mas quero começar capítulo 2, versículo 9. Vemos, portanto, que o Senhor sabe resgatar das provações os que lhe são devotos e, ao mesmo tempo, manter os perversos sob castigo até o dia do julgamento. Duas palavras que eu quero pensar nessa manhã, do segundo Pedro. A palavra resgate. Respire fundo, mas sério, Ele nos resgatou, Ele te ama. Ele te dá. Você não precisa cair nos seus pecados. Ele é um Deus que resgata. E nós celebramos isso hoje. Nós cantamos sobre isso. Nós agradecemos porque nós sabemos que não há nada dentro de nós. A segunda palavra é julgamento, que é uma palavra que nós não sabemos muito. Eu lembro anos passados que
as pessoas falavam pra mim que, eu vou pra essa igreja porque você não fala de condenação. Se eu não falo o que está acontecendo para aqueles que não colocam a confiança em Deus, eu não sou um pastor de verdade. Recentemente ninguém fala isso pra mim, porque ninguém ensina. E tem um jeito que nós precisamos ter essa conversa. Nós nunca queremos escutar sobre isso na igreja. Sempre há julgamentos fora. E se tem uma prova na escola e, e você vai receber uma nota ou você vai se sentir bem ou não. Alguém está te julgando na sua habilidade, no seu conhecimento. Muitos de vocês têm é, isso foi um julgamento. Se você sobre uma coisa que vamos aprender hoje, que eu quero que vocês escutem e quero que nós, como uma igreja, entendamos. Nós temos um Deus que nos resgata e por causa da sua santidade é o que requer o julgamento. Ele tem que essas coisas. Por isso nós precisamos de Jesus, porque Ele coloca na sua certidade em nós, se nós o aceitamos. E como resultado, nós, Ele nos dá hoje, na passagem, 3 exemplos onde as pessoas foram julgadas por causa por causa que eles não queriam seguir Deus. E também vamos encontrar que sempre há pessoas que tiveram a oportunidade de ser resgatadas e outras não. E nada mudou hoje. E eu vou começar no versículo 4 de Pedro 2. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 4. E isso segue da passagem da semana passada sobre professores falsos. E eles são julgados pois Deus não poupou nem os anjos que pecaram. Ele os lançou no inferno, em abismos tenebrosos, onde ficaram presos até o dia do julgamento. Os anjos que pecaram foram julgados. Quando ele trouxe Ele os condenou à extinção, fazendo-os como exemplo do que e se ele tivesse resgatado ele foi tormentado sobre vemos
Portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Três exemplos. O primeiro exemplo é dos anjos que pecaram. Se você quer estudar mais, vá em um website online. O que está referindo nesse website é que esses anjos, demônios, eles coabitavam com mulheres humanas e E isso nos leva a. Quando ele refere isso, ele descreve os anjos. Quando ele fala do inferno, ele fala de Tártaro. E fala do abismo e cheio de escuridão. É um lugar horrível que eles não querem ir. Que eles chegam lá mais rápido do que eles fizeram por causa dos seus pecados. Nós descobrimos esses demônios eles 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 querem ser livres e eles querem tormentar o mundo, então eles pedem para não ir a esse lugar. O segundo exemplo é que nós escutamos muito, que é o dilúvio de Noé, que Deus destrui. E o que é estranho é que ele acha Noé e 7 outras pessoas que eram certas. E ele resgata eles. Em Hebreus capítulo 11, fala que Noé era certo. Não por causa do que ele fazia, mas é porque ele acreditava em Deus. E ele fala que para construir uma arca. E Deus fala que vai ter esse dilúvio, que ele vai destruir tudo, e ele fala a Noé que ele vai ser resgatado. E Noé começa a... E isso não é sobre ele ser uma pessoa boa e todas as coisas que ele faz, mas é porque ele acredita em Deus. E Noé está construindo essa arca. Imagina as pessoas ao redor dele, eles ficam se perguntando, o que você está fazendo? Construindo o quê? Uma arca? E ele fala que Deus vai destruir o mundo. E ele me deu todos os detalhes, vamos colocar todos os animais na arca. E você só tem que acreditar em Deus. Você quer vir na arca? Aí as pessoas falam, você é louco. Aí todos falariam isso. E Noé ficava mais apaixonado e falar sobre Deus, que ele vai julgar o mundo.
E as pessoas ficam falando que não era verdade, não acreditavam em Noé. E um por um, Noé fala sobre Deus e eles refusam a escutar. E ele fala várias vezes: faça alguma coisa agora, porque o tempo vai chegar que será muito tarde para você ser resgatado, porque as portas vão fechar. E eu quero que vocês escutem sobre uma mensagem. Acredita em Deus, confie nele, descubra o que ele está falando. Não importa o que a sociedade está pensando. Qualquer coisa que você está, acredita em Deus. Tome tempo e estude a verdade de Deus. Acredita nele. E você vai ser considerado filho de Deus quando você acredita nele para a sua salvação. Agora, o terceiro exemplo é a cidade Sodoma e Gomorra. Você pode ler disso no Gênesis 18 e 19. Mas essas histórias das cidades são mencionadas 28 vezes. E por quê? O que vamos achar é que as cidades são destruídas e nada ficou. Tá tudo destruído. E nem sabemos onde está isso no dia de hoje. E umas coisas que são feitas, podemos ver que 28 vezes isso é falado para nos lembrar da mensagem. Nós vamos falar sobre um homem que no texto de hoje é que ele é certo o que ele fez no seu coração e a sua resposta a Deus. Mas quando vemos a sua vida nos versículos, nós temos umas perguntas. E Ló mudaram a família, a Sodoma e Gomorra. E o que aconteceu é que os seus filhos se converteram como as cidades. E eles eram muito separados sobre a verdade de Deus. E Deus aparece em frente na vida de Abraão, junto com anjos que falaram a Abraão quão grande o pecado das cidades eram. E Abraão falava que Ló está lá. E a família dele não está seguindo Deus como eles deveriam. Então, Deus escuta Abraão por sua misericórdia. Em Gênesis 19, ele manda 2 anjos para a cidade para encontrar com Ló. E Ló pergunta para passar a noite na casa. E os 2 anjos estão como humanos, e antes deles forem na
cama e todos os homens da cidade foram chamados a Ló e estão gritando, perguntando para mandar esses homens para cometer homossexualidade com eles. Sodoma é onde recebemos a palavra. É uma cena horrível que traz coisas más. Isso não é uma noite normal. Agora tem todos esses homens atrás dos anjos. E ele faz uma coisa. E esses anjos. Ele faz esses homens cegos. Eu não sei sobre você, mas se tem uma coisa que aconteceu que do nada nós todos estávamos cegos porque estamos nos caminhos ruins. Mas eu paro e penso que tem uma coisa errada, mas isso. E quando os anjos cegaram os homens, então Deus resgata e protege os certos e aqueles que não seguem a Deus vão ser julgados. E Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. E ele dá um momento à família para sair. Os filhos de Ló não vão. E nesse momento que a esposa dele, ela estava tão dependente da cidade. É, é tão. São 28 vezes que isso aparece. Na semana eu li e percebi que o que eu li na passagem seria muita ajuda. Que a pergunta é que na nossa sociedade, como nós chegamos a um lugar que todos os homens performaram coisas de pecados sexuais e que como chegamos nesse lugar como uma sociedade? Nós lembramos que há dias que não era assim. É possível que são piores que hoje. E essa passagem que eu cheguei nessa semana, uma de 28 vezes que fala sobre Sodoma, e está em Ezequiel. Ezequiel 16, 49 e 50. Pais estão tentando descobrir como trabalhar com essa sociedade e com as perguntas e o que escutam nas escolas. E essa passagem vai ajudar. Fala, Sodoma cometia os pecados de orgulho.
Isso não é a palavra que são usadas. A palavra de Deus é relevante. É relevante. E Sodoma cometia os pecados de orgulho, glutonaria e preguiça. Enquanto os pobres e necessitados sofriam. Era arrogante e cometia pecados detestáveis. Por isso eu a exterminei, como você viu. Como chegamos aqui? Quais eram as condições sociais e espirituais que produzem a homossexualidade, que chegou a Deus destruir a terra? Como eram as condições? Eles tinham toda a comida, todas as comidas que eles queriam, todas as bebidas. Qualquer coisa que queremos, qualquer restaurante. E a próxima coisa que fala é preguiça, é que o conforto é o inimigo. E muitos de nós estivemos na sociedade que temos toda a comida e temos o conforto e que nos deixa mais confortável. E nós fizemos isso por nossos filhos. E nós falamos, eu não quero que nossos filhos trabalhem como eu trabalhei. Eu não quero que eles façam as coisas que eu fiz. E até professores fazem essas coisas para deixar mais fácil para os filhos. Nós só queremos fazer as coisas mais fáceis. E nós nunca tivemos que passar por coisas difíceis. E Ezequiel fala que nós não, não prestamos atenções aos pobres e necessitados. E tem pessoas que são muito necessitados, que têm fome. Nós, como família, nós importamos com isso. E tem momentos que temos que pensar como que nós trabalhamos com nossas crianças, que eles não tenham toda a comida, que tá... Como nós trabalhamos de um jeito que eles não tenham tudo na mesa deles. E é uma coisa que nós temos um tempo como uma família. Cadê os pobres e os necessitados? E como podemos ajudar eles? Eu estou confiante de que uma das coisas é que eu estou falando hoje aqui que isso não é sobre uma instituição. Respondendo de um jeito, isso é sobre a igreja, seguidores de Deus. Nós, como uma família, vamos servir a outros. E como eles passam o tempo. Você está seguindo as palavras de como
passar esses problemas das sociedades. Eu quero ser claro com concluir isso. Até Ló sai e eles vão às montanhas, eles não têm nada, eles estão morando numa caverna e as filhas se perguntam como vamos seguir isso, como vai continuar. E a resposta é que ele e Ló está bêbado e faz elas grávidas. Fora dessa passagem de 2 Pedro, nós não perceberíamos que ele é um homem certo. Ele não deveria ter e que suas filhas não foram treinadas bem. Elas não foram treinadas a seguir Deus. Porque e o que eu leio aqui é que em verso 8, e se ele resgatou Ló, tirando-o de Sodoma, por ele um homem justo, afligido e com a vergonha e moralidade dos perversos ao seu redor. Sim, Ló era atormentada pela maldade que via e ouvia todos os dias. Deus chama Ló justo. Não se distraia. Esse é um momento importante. Ele não é justo porque ele fez várias coisas certas, boas. Julgamento é real e vai acontecer. Deus julga a injustiça e Deus resgatará seus filhos. Quero que você escute hoje. Noé e a sua família acreditou a Deus e Deus resgatou eles. Ló acreditou em Deus e Deus resgatou ele. Ele vai resgatar você. Ele te ama. Porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em vez de derramar sua ira sobre nós. Tem alguns de nós que falam que é muito tarde. Deus ainda não... Se você coloca a sua confiança em Jesus, a melhor coisa que você pode fazer é se você confia nele, se você acredita em Deus, que Jesus tomou o seu lugar e sua punição, ele vai colocar a justiça em você. Ele vai levar os seus pecados e vai te ver como uma pessoa justa. Se você fala como aqueles ao redor de Noé, que não é verdade. E se você rir como as pessoas fizeram a Noé, se você escolhe a
ser essas pessoas. A porta vai ser fechada. Essa semana, 3 homens diferentes que eu sei morreram do nada. Tem um momento que chega que nossa vida vai acabar. Nós só temos esses momentos para pensar. E tem 2 opções. Jesus paga ou você paga. Se você paga, você paga pelos seus pecados e uma eternidade sem Deus num lugar chamado inferno. Segundo Coríntios 'Aqueles que colocaram cristãos de verdade não vão ser julgados e levados ao inferno. Romanos 8. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão com Jesus Cristo. Vai ter um julgamento que nós vamos aparecer à frente de Jesus. E tudo que nós fizemos e falamos são motivos e nossas ações vão ser expostas nesse lugar. Não vão ter segredos, nada vai ser escondido. Não é nada diferente a provas na escola. Você vai estar no julgamento e ele vai avaliar o que você fez nessa vida, se é bom ou ruim. Não é sobre eternidade, o destino. A revelação. Vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com seus atos. E quando eu era mais novo, eu estava E quando eles davam uns troféus, umas medalhas por as coisas que eles fizeram. E bolsas, e eu sempre era o cara sentado lá. Eu deveria ter ido, eu deveria ter. Uma, uma fundação. E as coisas vão ser queimadas. E só as coisas que foram feitas para Jesus vão ser ouro. Tudo que foi feito para Deus, para Jesus, vai estar até o julgamento. Muitos. Isso deveria ser uma. 1 Pedro, pois chegou a hora do julgamento, que deve começar pela casa de Deus. E se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus. E se o justo é salvo por um triz, se o justo é salvo por um altriz, o que será do pecador perverso?
julgamento começa na casa de Deus. Nós oramos pela revivação no mundo, em todos os lugares, nos campos da nossa cidade. Mas Pedro fala que começa aqui. Eu vou tratar com os meus pecados e não vou continuar pecando. Eu quero fazer minha vida por Deus. Eu vou viver por Jesus até o último momento que Ele nos chama. E eu quero escutar Ele falar muito bem. No contexto de tomar vinho e o pão. E eu tenho preocupado porque nós não falamos sobre isso muito. Eles não confessam os pecados quando fazem a comunhão, como se fosse um remédio. E umas pessoas fazem isso sem ser sério. Se é assim que sentimos, nós amamos Jesus de verdade. Eu acho que muitos vivem assim, mas ao contrário, filhos de Deus, nós erramos, sim, mas o que acontece depois? Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Você sabe que pecou na sua vida? Você fala a si mesmo: não, eu vou confessar. Isso que. Mas quando somos julgados pelo Senhor, alguns de vocês estão sentindo isso, mas eu sinto esse peso. Ele está trabalhando no seu coração, por isso que Deus está te dando esse espírito. Nós confessamos, nos arrepentimos ou nós fugimos disso. Isso é uma coisa privada. Isso é uma coisa que eu faço no meu tempo. Respondo a Ele. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Nós julgamos e nos arrependemos, o Senhor nos disciplina e nos arrependemos, ou nós recusamos a nos arrepender. Nos lembra que não deveríamos ser filhos de Deus. E no julgamento, como. E concluo. Eu peço que vocês abaixem suas cabeças. Ele falou, Pedro falou, julgamento começa na casa de Deus. Paulo fala, arrepende-se. Ele fala, Sodoma fala que eu vou confessar as minhas coisas a Deus. E você
Deixe todos que é de Deus oferecer uma oração a Deus. Nós somos abençoados de estar aqui hoje. Nos perdoe. Nós confessamos na nossa fé. Nossa fé cresceu. Nós vamos ao trabalho, nós fazemos várias coisas. Nós Nós somos ansiosos. Perdoe por nosso orgulho. Nos perdoe pelo drama. Nós confessamos que nós rimos e participamos em coisas más. Nós pedimos pela perdoação. Nós confessamos que somos aditos a coisas e como resultado nos perdoe por não perdoar outras pessoas como você perdoa a nós. Nós confessamos tudo isso, que nós pecamos. Você é o melhor presente. Nós confessamos que passamos tempo. Nós confessamos que perguntamos sobre coisas. Nós admitimos que nós não acreditamos muito. Nós confessamos que nessa semana não nos perdoe por olhar a outros e que nós pecamos. Obrigado, Jesus, que você nos perdoa, que nos ama e nos perdoa, que você é um Deus de nos limpe, escute nossas orações, que podamos arrepender. Nós pedimos a sua perdoação. Nos perdoe. Nós pedimos no nome de Jesus que nós confiamos. Amém. Quando você saia, vai ter pessoas atrás que vão orar por você. Aqui é uma semana grande. O Ministério das Mulheres começa hoje. No website tem coisas que vão acontecer essa semana. Depois do segundo serviço vai ter uma classe Connect. Se você quer seguir... Obrigado por estar aqui hoje. Encoraje outras pessoas. Se você é um filho de Deus, você não tem que preocupar com o julgamento. Se você não é um filho de Deus, nós podemos te ajudar. Nós colocamos